Bem-vindos ao Podgis On, um espaço de conversas coletivas que transformam a escola. Eu sou Marta Ribeiro, pedagoga, palestrante, e há 30 anos estou à frente do Colégio Episteme como diretora e mantenedora. E neste episódio vamos refletir um pouquinho sobre a criatividade. A criatividade como uma potência transformadora para o processo de ensino-aprendizagem, mas também para o desenvolvimento do ser humano. E para a gente poder colocar luz a essa nova discussão, eu trago aqui como convidados o Ed e a Lucimara. E é uma honra ter vocês dois aqui comigo, tá? Obrigado, uma honra Muito obrigada por aceitar esse desafio bom. Isso. E eu vou apresentar vocês assim bem breve, depois eu deixo para cada um completar, pode ser? Tá bom. Então, olha, o Ed é um ninja criativo, né? Tá aqui o ninja aqui na frente. Palestrante e mentor de criatividade há mais de 10 anos. Idealizador do Dojo de Criatividade, faixa preta em produção de vídeo e também em karatê. Amador profissional em fotografia e PhD em piadas ruins. Você vai ter que terminar esse podcast com uma piada. Começa a usar criatividade para poder fazer esse fechamento. E a Lucimara Aparecida Andriandi é professora graduada em Letras pela Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras de São Bernardo do Campo. Sou da ABC. Eu nasci em São Bernardo. Nasci em São Bernardo do Campo. Há 27 anos é franqueada do IASIG, empresa que pertence à Pearson Education, além de gerir a unidade IASIG de Indaiatuba. Ocupa uma cadeira no conselho da franqueadora. Atualmente é representante da Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa na região metropolitana de Campinas. E essa jornada conta já com 12 encontros de educadores aqui de Indaiatuba. E eu tive o privilégio, quando eu estava no magistério, fazer um desses cursos e continuo até hoje, olha, como uma grande admiradora sua, Lu. Então, olha, pessoal, muito obrigada por estar aqui, por compartilhar desse sonho, né? Da gente levar informação, da gente conversar sobre temas que seja relevante para os professores, para os pais e para toda a comunidade escolar, né? A gente pensa em criatividade na escola, mas criatividade é para a vida toda, né? E é para a própria formação do ser humano. Então, pensando nisso, o que eu gostaria que vocês estivessem fazendo agora para a gente começar o podcast? Primeiro, cada um pode ficar à vontade para completar a sua biografia, que eu falei bem um pouquinho de cada um. Então, vou deixar aqui, começando pela Lu, para ela falar um pouquinho mais dela. Depois o Ed. Depois eu faço a primeira pergunta, pode ser? Vamos lá, acho que a gente tem que ser breve, porque o nosso assunto é muito importante, né? Eu sou tudo isso aí que está escrito, mas eu acho que o que eu mais gosto de dizer é que eu sou uma entusiasta da educação. Eu sou apaixonada por formação de professores, porque eu entendo que se tem alguém que pode mudar muito, e muito, são eles. Só que para isso eles precisam ser muito bons professores, muito bons profissionais. E eu acho que aí é que a gente tem que ser incansável na busca de fomentá-los, porque tem gente que quer fazer muito, né? E quando eu falo de educador, por favor, não me entenda uma pessoa graduada em faculdade de educação. Hoje em dia nós temos muitos profissionais liberais que entendem a relevância de também estar junto com a escola. E essas pessoas também podem impactar e fazer a diferença, né? Então, eu só vou terminar dizendo que eu sou mãe do Ícaro, de 34 anos, esposa do Ferri, e que na minha casa o espeto é de ferro. Eu sou uma ferreira com espeto de ferro. É assim mesmo. Isso é bom. Tenho um filho extremamente criativo, um filho extremamente educado, ético. Né? Eu sou muito feliz nisso. E mãe postiça de mais 3 enteados que moram no meu coração. Então, eu sou uma pessoa bem realizada do ponto de vista para poder contribuir com mais gente, né? Isso é muito bom, Lu. Nossa. Muito bom. E Ed? Eu também estou na Rede Brasileira de Aprendizagem. Sim, somos juntos. Olha. Estive no primeiro encontro lá, quando a gente fez no IASG. Muita gente acha que minha especialidade é a criatividade, embora seja, eu estudo bastante o tema, mas na realidade é outra. Eu tenho uma capacidade, uma habilidade muito grande de transformar o complexo em simples. Eu consigo explicar muito bem. Eu gosto de ensinar pessoas, gosto de passar conteúdo. E, coincidentemente, acabei descobrindo na criatividade uma das melhores áreas para mim, que gosta de fazer as coisas diferente. Gosto de fazer as coisas de uma maneira maluca. O ninja não é à toa, ele é um dos professores dentro dos meus treinamentos. Entre outros, tem pirata, tem um monte de coisa maluca. Então, juntou as duas coisas, as duas habilidades que eu tenho. E aí eu achei legal
A Lu falar dos filhos. Eu fiquei com vontade de falar dos meus 4 também. Por favor. Tem o Dom, tem o Barão, tem a Leia e a Nami, que são os meus filhos felinos. Que a gente gosta, acho que quase tanto quanto os então eu humanos. tenho 3 também, tá? Aí, ó, aumentou a Ai, família. que delícia, eu também tenho, gente. Vou falar dos bichos também, vou completar os meus. Olha, eu acho assim, quando a gente se sente realizado, e a família faz muita diferença, quando a gente tem uma família fortalecida também por trás do trabalho nosso, né? Porque é a vida pessoal e profissional. É o que você falou. Eu também sou muito feliz, porque eu tenho 3 filhos, 2 netos, que eu falo que é a razão da minha vida, mas eu tenho, gente, 4 cachorros, 4 gatos, um papagaio, 2 tartarugas. É muito amor para dar, meu né? Deus, é muito bicho. E pior que é um encanto, né? É. E quando a gente fala de pessoa criativa, acho que pessoa criativa é feliz. É uma pessoa, parece que ela é mais flexível, né? As pessoas... Quando eu falo assim, quando a pessoa é muito rígida, quando ela é uma pessoa muito metódica, parece que ela tira dela o prazer de ser criativa e o prazer de aceitar coisas novas. Então, acho que nós temos isso no nosso perfil, né? A gente tem que entender porque que as pessoas são metódicas, né? Na verdade, elas são metódicas porque sempre apresentaram tudo pronto para elas. Para elas. Ou para se proteger também. Isso, e só pode ser daquele jeito. Né? Não é uma, porque uma você leitura aceitar só. o novo, você buscar nova estratégia, você aceitar, não é tão simples. Requer uma disponibilidade, uma energia, né? É, aquela boa frase de o ócio é criativo. Exatamente. Falta isso, né? Exato, precisamos mesmo. E, pessoal, vamos lá, para a gente começar agora o nosso tema. O nosso episódio hoje é o 2º episódio. O tema é criatividade como ferramenta de educação e de desenvolvimento do ser humano. Que o Ed me ajudou a completar o tema, né? E a primeira pergunta para a gente debater é por que a criatividade é essencial na educação? Quando a gente fala de educação, a gente vai falar primeiro no momento escolar. Depois a gente amplia para o ser humano, pode ser? Para a gente pensar na sociedade como um todo. Perfeito. Então, olha, por que é essencial na educação a criatividade? Eu penso que a gente não pode ter um momento na educação que seja estanque, como se a criança tivesse uma realidade dentro de casa e que depois, quando ela vai para esse espaço, ele é altamente controlado, rígido e ele se mantém apenas como ouvinte. Porque não é isso que a gente é dentro de uma casa, né? E quando a gente fala dentro de uma escola, que envolve vários personagens, os professores, o espaço, o aluno, nós precisamos entender que a criatividade, ela traz muito à tona a nossa essência e a nossa essência de sobrevivência, de atender a um olhar, de suprir uma solução. Então, quando nós olhamos para... Vamos imaginar dentro de casa que nós pegamos qualquer pote de margarina e uma colher para fazer som e a gente teve aquele momento de criatividade musical. A escola, ela deve continuar essa leitura de dar esse espaço para o aluno escolher aquilo que possa fazer sentido para as coisas dele e os temas fazerem sentido para ele. E o momento em que ele está vivendo ser respeitado até pelo seu próprio desenvolvimento físico, motor, psicológico, emocional. E quando a gente vai para a esfera dos professores, fica mais rico ainda. Porque o professor, ele deixa de ter aquele peso, aquele fardo de ser uma pessoa que é uma enciclopédia, onde tudo está centrado nele, o conhecimento nele, e torna ele muito mais um mentor, onde ele auxilia e coordena de forma a aquele aluno ter uma construção do seu próprio estilo de aprendizagem. Ele ajuda o aluno a refletir sobre as formas como ele aprende. Então, aí a noção e a essência do educar vai fazer muito mais sentido para esse educador. Exatamente, isso mesmo. Eu concordo bastante com essa questão. A gente precisa tirar um pouco essa noção de que o professor, ele é o sabe-tudo, ele não está ali para passar o conhecimento. A gente está numa época que você consegue ter o conhecimento muito fácil. Acesso a livro está fácil, a gente tem internet, tem Google, tem o ChatGPT agora. Então, não precisa do professor especificamente para passar aquele conteúdo. O que ele precisa é ajudar o aluno a chegar nesse conteúdo. Eu volto na questão da educação criativa, que é uma coisa que está sendo muito falada hoje em dia. E todo mundo está falando que é importante, que a gente precisa ter. Eu vou na contramão. Eu acho que não é a criança que precisa da educação criativa. Eu acho que é o adulto. Eu vou explicar por quê.
as crianças, elas são naturalmente criativas. Sim. A não ser que ela tenha algum problema neurológico, ela já é criativa, já nasce com a gente. É instinto de É sobrevivência. instinto. Sim, os mamíferos, se a gente olhar, eles são criativos quando são filhotinhos. Só que chega mais ou menos ali no 6º ano, 7º ano, essa criatividade começa a cair. Não é achismo, tem várias pesquisas mostrando isso. É bem nessa época que começa a cair. Coincidentemente, é uma época em que na escola se começa a colocar muitas regras. Tem que fazer assim, não pode fazer assado, não pode pintar a cadeira de amarelo, tem que ser tudo preto, não pode pintar a árvore de marrom. Tudo muito guiado. Muito guiado. Então, a criança ela vai escondendo essa criatividade. Então, a criança ela não precisa da educação criativa, ela precisa de espaço, de oportunidades para explorar a criatividade que ela já tem. E aí, complementando o que a Lu falou, ela precisa achar as coisas que vão fazer sentido para ela e o professor guiar. Quem precisa da educação criativa é o adulto que convive com essa criança. Como é que a gente vai oferecer esse espaço e essa oportunidade se a pessoa não sabe nem para ela? É difícil eu dar uma educação criativa se eu não tenho. Se ele mesmo deixou de ser criativo. E há a Exatamente. percepção de que ser criativo cai na esfera do descontrole, de que tudo vira uma grande, vamos colocar aqui, bagunça, né? Se associa muito à criatividade, à irresponsabilidade de um olhar focado mesmo no desenvolvimento, né? E não é nada disso. Como o Ed está colocando, um professor, um adulto que conheça a aprendizagem criativa ou seja criativo, ele vai entender como isso passa a ter um grau de responsabilidade até, se for olhar, até maior, de muito mais planejamento prévio antes da execução, né? E isso é que vai fazer a diferença. Eu acho que essa é a virada de chave para o próximo momento da educação. Exato. Sim, porque perto do que vocês estão falando, eu estou aqui refletindo e buscando alguns exemplos. Já me aconteceu, como diretora de escola, escutar um barulhão numa sala de 6º ano, ou 7º. E eu saí da minha cadeira e correndo lá para resolver, ou para ajudar o professor a resolver aquele barulho. Aí, na hora que eu bato na porta e abro, eles estão fazendo uma atividade lá com o Kahoot. E aí, conforme faz a pergunta e um grupo acerta, eles gritam de alegria. Aí você percebe que não tem bagunça. Tinha, sim, um momento em que eles eram protagonista, todos eles estavam participando, comemoravam o resultado. Então, é um barulho que na escola o adulto tem que entender. É um barulho de quem está produzindo, não um barulho de quem está bagunçando. E essa diferença a gente tem que levar em consideração. Sim. E tem um ponto muito importante também, Marta, quando a gente pensa na educação, a sociedade, de uma forma geral, acho que nós, adultos, associamos muito a criatividade à tecnologia. E tecnologia, para esse público, passa a ser tudo que for máquina, software, hardware, ou seja, ligado à computação. E aí, nós sabemos o quanto a tecnologia é uma coisa muito mais simples. O lápis é uma tecnologia. Ele resolveu o nosso problema com a escrita. Diga-se de passagem, dá tempo da gente fazer aqui um comentário bem engraçadinho? Sim. Disseram que antes de lançar um foguete para o espaço, fizeram todo o estudo de como é que seriam feitas as anotações no espaço, porque, teoricamente, com 0 gravidade, a caneta poderia ter uma posição de não mais escrever. E gastaram milhões até para verificar como seria isso, porque não teria queda de líquido, não teria como a esfera girar para girar, e foram desenvolvendo 1000 coisas, investiram milhões. Até que alguém teve uma absoluta ideia de falar, não precisamos investir tanto, temos o lápis. Ó, pensa numa coisa simples e barata, né? Resolveu o problema. É uma analogia que a gente faz para entender que qualquer coisa que supra uma necessidade é tecnologia. Exatamente. E aí o papel nosso é entender que esse simples, ele requer da gente, às vezes, um olhar muito mais de como eu observo do que como eu consumo informação. Ô Lu, e hoje, quando você pensa em criatividade, e aí as pessoas se reportam com a tecnologia, isso nas escolas acelerou muito depois da pandemia. Porém, antes, a gente vinculava tudo assim. Criatividade, você está usando tinta. Criatividade é para quem é bom de desenho. Focado em arte, né? Focado em arte. Toda vez que você falava de criatividade, eu olhava para o professor de arte. E aí, no Fundamental 2, a arte passa a ser 2 aulas semanais de 50 minutos. Então, se a gente não pensar em criatividade como algo interdisciplinar, a gente perde o valor dela na escola, porque fica reduzido demais o tempo.
Por isso que criatividade é bem mais amplo do que a gente está imaginando, né? E aí eu vou puxar a sardinha aqui para o lado da nossa rede em falar da questão do jardim da infância, que é a nossa referência quando a gente fala de criatividade. No jardim da infância, a criança aprende a contar com elementos lúdicos, Exato. com a pedrinha que está lá no parquinho, né? Então, nós precisamos parar dessa desassociação. Esse aprender, ele é sempre muito criativo, desde que recebamos o convite, né? Tem que ser concreto, né? Tem que ser Sim. vivenciado. E aí, Então, complementando essa ideia da criatividade como forma de arte, eu gosto de dizer, eu gosto muito de comer, dá para ver pelo tamanho da barriga, né? Eu gosto de dizer que a criatividade é como se fosse uma pizza. A parte artística é só um pedaço. Tem todo o restante ali que a gente pode encaixar em todas as áreas. E aí, pegando o gancho que você falou da questão da criatividade como tecnologia ou como arte, o que muitas pessoas pecam é que elas não entendem o processo criativo. É isso. O processo criativo tem várias fases. Uma delas é a bagunça, é você ter ideias, e é permitido naquele momento. É o diálogo, É o né? brainstorming, A troca, né? Isso, e aí que entra o professor depois para direcionar para as outras fases. Mas de todas elas, na minha visão, a mais importante é o pensamento criativo. E é aqui que a gente peca. A gente foca sempre no resultado final. O que vai sair dessa criação? Mas a verdadeira base ali está na maneira como o aluno pensa, se ele pensa de maneira criativa. Inclusive, um dos testes de criatividade muito usado é você pedir para a criança ou para o adulto dar novos usos para o objeto comum. Por exemplo, uma caneca. Para que serve uma caneca? Para colocar líquido. Certo, me dá mais. Me dá mais. Virar me dá um mais. vaso. 20, 30, 100 usos diferentes. Quanto mais ideias, significa que tem mais fluência de ideias. Então, a ideia é trabalhar esse pensamento criativo. E aí pode ser em silêncio, pode ser em bagunça, pode ser de várias formas. Mas um professor ou um adulto que convive com a criança precisa ser criativo para conseguir fazer isso. Ele precisa entender do falou, né? processo. Senão, se o adulto não for criativo na escola, ele vai limitar a criatividade dos alunos. E uma das coisas muito importantes, né, Marta? A experiência nos traz bagagem de conhecimento, ok. A oportunidade da criatividade com tanta indagação, com tanta exploração, ela vai te trazendo informações que vão ficando armazenadas dentro da memória com muito mais significância. E onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar no senso crítico. Toda criança que passa por um processo criativo, e também o educador, ele tem a condição de trazer para cada coisa que for pensar sobre outro tipo de uso, a reflexão de levantar conhecimentos prévios. Uhum. Se eu não tenho conhecimento prévio, se eu não tenho vivência nenhuma, a minha contribuição é zero. Ou eu me sinto incompetente em colaborar. Então, essa oportunidade de quando eu chamo a criança para olhar uma caneca e dizer qual seria o outro uso disso, eu sei que a família contribui, eu sei que a escola contribui, eu sei que os outros ambientes onde que ela vive também possam contribuir para isso. Por isso que a gente não pode isolar esses outros espaços e dizer a escola não quer ver o resto, né? Porque nós precisamos dessas vivências para os questionamentos dentro da sala de aula. Tem que ser o ponto de partida, né? A vivência que o aluno traz, né? Da vida real, tem que ser o ponto de partida da escola, né? Uhum. E quando a gente fala Freire já trazia isso pra gente, né? Muitos anos atrás. atrás. Isso mesmo. E o Rubem Alves falava muito assim, a criança, naturalmente, ela é curiosa. E ela chega na escola com um monte de perguntas no jardim da infância. E tem esse processo da escola que ela vai diminuindo as perguntas. Ela vai podando a criança, ela vai limitando. E aí chega um ponto que a criança não pergunta mais. Ela não participa. E aí onde a criatividade acaba não se desenvolvendo. Porque aquela curiosidade que era dela, a escola foi apagando. Então, a gente tem que ter uma escola que desperta a curiosidade. Uma escola que estimule mais perguntas, né? E aí, no comecinho, você falou uma coisa, né? É importante o professor entender que ele é o mediador, ele é o problematizador. O aluno, ele é o protagonista do processo. Então, é ele quem tem que levantar essa chuva de ideias, né? Esse despertar para o diálogo, para a interação com o outro, deixar ele produzir. Tem um momento do barulho, depois o momento da calmaria, né? Para poder produzir. Quando a criança se vê podendo ser protagonista desse processo todo e ela constrói, ela percebe que toda construção ela vai ter que ter um caminho
a seguir de riscos, porque ela não tem nada pronto, e nesse risco pode ser que não funcione, e ela vai ter que pensar sobre um outro caminho, sem o menor trauma de ter errado, porque nós não tratamos aquilo como um erro no sentido pejorativo, mas de uma tentativa. Aí ele busca um outro caminho, esse caminho vai atenuando, melhorando, até que vá dentro do padrão que ele queira. Olha esse caminho, a riqueza que teve. Olha o menos pudor em querer tomar para si uma responsabilidade de algo que ele mesmo criou. Isso a gente perde hoje, né? Porque quando a gente olha, inclusive a própria avaliação da escola, ela não contempla o pensar do aluno, né, Ed? Muito Essa pouco. construção muito pouco é olhada. Exato. E uma coisa assim, Só complementando, o legal da rede brasileira de criatividade é isso, é essa formação dos professores nessa área. é mudar essa visão Mudar do essa É o professor. mindset, É o que tem sido completamente diferente. trabalhado nos últimos É anos. uma mudança de mindset mesmo, né? O papel do professor, É. né? E isso tudo contribui com a autonomia da criança, né? Acho que a autonomia, a resiliência, entender o erro como construtivo, né? Para você acertar, você vai errar muitas vezes e faz parte do processo. E tem uma coisa que eu acho ainda muito especial que está acontecendo comigo neste momento na minha escola, né? Quando a gente fala da criatividade e a gente associa um pouco essa coisa da tecnologia, toda a rede nasce de um projeto concebido por Simon Paper, que era uma pessoa da área de tecnologia de verdade do MIT, nos Estados Unidos. E ele desenvolveu um joguinho, que era o Logo, com a simples intenção de verificar como a criança poderia protagonizar o direcionamento de uma tartaruguinha para que ela programasse minimamente, porque estava ainda se falando no conceito de programação lá na década de 80. E o que é muito interessante de você ver é que ele traz a questão da programação e da computação não como uma coisa que dependa de um hardware eletrônico como o computador. Pode ser desplugada. A forma como a gente tem hoje a criatividade e essa linguagem, essa programação, ela também se dá no campo da esfera que não precisa de um computador. E a gente chama isso de computação desplugada. E aí obedece todos os pilares que dão uma margem de contribuição para o professor, que quando ele conhece isso, ele fala, eu já sei como fazer um plano de aula mais eficaz. Eu já sei por que isso acontece. E complementando, a comunidade que quiser ver o resultado disso é só ficar de olho nos FICs, que são os festivais de inovação e cultura das escolas públicas, da Rede Brasileira de Criatividade. Tem vários projetos assim dos alunos. E a divulgação é no site? Isso, No nós site temos, e as acabamos escolas de também. ter um no Espírito Santo, teremos agora, geralmente em outubro, nós temos um bem pertinho daqui, que é Vinhedo. O nosso sonho é fazer um de Indaiatuba, né? Mas a gente precisa vamos primeiro se unir. mobilizar Vamos a se unir pra sociedade. fazer. Vamos. Mas a gente Vamos tem sim mobilizar esse pessoal festival. pra isso. E em novembro nós teremos o Congresso de Aprendizagem Criativa, o Congresso Brasileiro de Aprendizagem Criativa, o SEBAC, que acontecerá em Brasília também. É um congresso aberto para qualquer pessoa. Vale a pena participar. Sim, muito. Olha, viu, e até pelo que vocês estão me falando, tinha uma outra pergunta aqui, que eu deixei ela assim. Criatividade é algo inato ou pode ser desenvolvido? É o que você falou, né? A criança nasce curiosa, ela nasce com todo o potencial para ser criativa, só que ela, né? Agora, aquele outro que às vezes, de repente, eu me sinto criativa se eu tiver que escrever um texto. É isso, eu acho que eu faço bem tranquilo. Se eu tiver que mexer com dobradura, se eu tiver que mexer com pintura, aí eu já não sou. Mas eu sou boa de ter ideias para pedir para outra pessoa me ajudar a fazer. Então, A gente não consegue direciona. desenvolver, você acha que consegue desenvolver a criatividade em determinada área? É assim, olha, como que nós provocamos a criatividade dentro do nosso conceito, né? A gente problematiza, como você falou. Então, a gente olha para aquilo que pode virar um projeto. E aquele projeto que nós vamos ter que executá-lo dentro daquilo que o próprio Ed falou, do pensar, é como a gente chama de um design thinking, como é que eu executo isso? É muito interessante você perceber que, ao trazer o projeto, imediatamente sendo significativo para o aluno, ele vai depositar toda a paixão dele naquilo, porque ele buscou o tema, ele viu o problema. É uma coisa que, por ser altamente significativa, ele vai ter uma dedicação própria, não precisa ninguém estimular.
E ele pode criar o próprio mecanismo dele de como ele vai Isso. Então, demonstrar a olha resolução só, desse problema. Se eu quero falar sobre o problema, é uma coisa que eu quero resolver, eu junto Ed e você, nós vamos buscar uma solução para aquilo. E ao buscarmos aquilo, nós, primeiro, nenhuma construção precisa ser solitária. Podemos fazer juntos. Você entra com a sua escrita, tá? Ele vai entrar com toda a criatividade genuína dele. E eu entro, talvez, com a parte do design thinking, fazendo daquilo um mapa mental, porque eu sou boa em fazer mapas mentais. Cada um traz o seu dom, e aí você aprende comigo, eu aprendo com você. Cada um pode se destacar Essa de acordo com a troca, sua habilidade ali no grupo e para resolver o projeto. E essa troca, talvez em algum determinado momento, sem medo, eu vá para o texto. Porque você me mostra um processo que não tem punições, perdas, eu não vou ser avaliada. E a gente começa a ter esse desenvolvimento de autoconfiança. E eu digo isso porque eu tive um cenário de um aluno que ele não pintava nada, era um trabalho em grupo, os alunos estavam repulsando ele, e quando ele foi para a tecnologia, ele era simplesmente melhor. Tudo aquilo que ele tinha de exclusão do grupo no primeiro momento, ele passou a ser altamente agrupado e acolhido, porque se o grupo não fizesse tecnologia, ia perder a competição. E aí ele se viu não só como um mentor, um professor daquele grupo, daqueles outros coleguinhas, como ele teve um desenvolvimento de autoestima e autoconhecimento que foi gerando mais segurança para ele. Então, olha, a gente está falando de emocional, a gente está falando de uma série de coisas. Sim. Está falando de habilidade, está falando de competência, nossa. E complementando também, voltando até na sua questão, né? Dá para treinar as habilidades em áreas diferentes, a criatividade em áreas diferentes. Eu volto no que eu falei. O importante é a gente desenvolver o pensamento criativo, porque aí você aplica onde você quiser. Você falou que é boa em escrita, você é boa em inglês. Como é que vocês desenvolveram essa habilidade? Fazendo, treinando, praticando. Não sou boa em pintura, não sou boa em outros tipos de artes. Como que você vai ficar boa? Praticando, fazendo. Se você souber pensar criativo, ter as ideias que você falou que já sabe, a habilidade é mais fácil de conseguir, porque é só treino. Tem pessoas que são extremamente habilidosas, mas elas só fazem isso, elas não conseguem sair daquilo, elas não conseguem criar. Quando eu penso num projeto, quando eu penso numa ideia para algum evento, eu estou usando pensamento criativo. Sim. Mesmo Ou que deveria estar, algumas pessoas mesmo que eu não estão. consiga executá-lo. Então, eu posso ter a ideia e trazer para o meu grupo me ajudar a resolver de alguma maneira. Vou te dar um exemplo, foi eu que fiz isso aqui. Olha, ele... E eu aprendi a fazer amigurumi, não é? amigurumi. Amigurumi. Eu não tenho muita habilidade, tanto é que os meus ficam tortinhos. Mas eu queria aprender, eu fui lá e fiz. Toco violão, tô aprendendo a tocar violão. Habilidade você aprende. Você percebe que ele tem interesse? Então, Porque eu vou atrás, o papel do mentor, exatamente o que ela falou antes. o educador tem que entender quem é o público dele. Quais são os interesses? Ou quais são os possíveis questionamentos que possam gerar interesses? Deixar o aluno explorar coisas diferentes. Eu tenho uma referência de uma coisa que eu vivi em São Paulo. Fui visitar numa escola e quando eu cheguei lá, uma sala de 3 anos de idade, era uma exposição e tinha no centro um prato de arroz, feijão, batata frita, bife e salada. Era um centro, uma foto bem grande. Em cima tinha uma pergunta assim: podemos plantar tudo o que comemos? E aí essa professora num refeitório foi fazendo pergunta para as crianças, porque eles... professora, eu não quero isso. Eu não quero aquilo. Mas por quê? Eu prefiro salada, porque na minha casa meu pai planta e eu gosto de comer o que eu planto. Aí veio na pergunta na cabeça dela. Nossa, então você come só porque é plantado na sua casa? E você não come feijão por quê? Aí ela começou a questionar o grupo, percebeu que ali, quando a menina falou do alface, ela falou: quem mais planta alguma coisa? Bom, o interesse foi totalmente genuíno. E para você ter uma ideia, Marta, o que me deixou extremamente feliz, tinha um monte de post-it. E nas perguntas que ela fazia, as crianças respondiam. Então, ela perguntava assim: como planta carne? Aí a criança falava assim: você abre um buraco no chão, põe um pedaço de carne crua, fecha com a terra, põe adubo e põe água. Foram fazer, fotografaram. Foram conferir aquela ideia. Passado um tempo, cadê o pé de carne? Não tinha pé de carne. Aí eles foram guiando e foram por tentativas, olha só. Então não é por aí. De onde vem? E aí eles tiveram um trabalho de pesquisa com os pais para ter a referência de que pesquisa não é só
na nossa plataforma famosa. Pesquisa está em Sim. qualquer lugar. Bom, chegaram na vaca e foram no boi, foram verificar onde o boi nascia, como crescia, como era criado. Olha a margem de um projeto para esse professor e o quanto que essa criança teve de vivências e experiências. Você estimula, né? Acho que esse é o grande papel hoje do nosso momento de educação para os nossos educadores. E que eu tô aqui refletindo, né? O quanto que a escola perde quando ela não abraça os projetos. E assim... Perde o controle, né? Na cabeça deles, perde o controle. Perde o controle. Perde. E tem uma coisa assim, as políticas públicas, principalmente, né, da área de educação, ela vem muito em cima de você preparar o aluno hoje para o Enem. Você prepara para Ou para o vestibular. ou para o vestibular. E aí o vestibular do Enem, ele vem muito conteudista. E aí você está falando para o professor, viu? Trabalha projeto, professor, trabalha com habilidade e competência. E o professor fica focado no conteúdo, porque ele quer entregar o menino por Enem. E a gente fala o tempo todo, pessoal, esse garoto ele pode decorar tudo. Ele pode ir bem no Enem. No dia de amanhã, se ele não for uma pessoa autônomo, resiliente, criativo, ele não vai se dar bem no mercado de trabalho. E não só isso. Né? Então, Ironicamente, quem é ensinado nesse sistema de projetos acaba absorvendo mais conteúdo, vão melhores em provas como Enem, vestibular e coisas do tipo. Tá vendo? E aí o professor tá muito amarrado nessa ideia de que ele tem que preparar para um sistema que é conteudista. E aí toda vez que a gente leva uma formação, você leva um debate, ele volta no mesmo assunto. E aí, né, eu estou falando assim agora do ponto de vista de direção da escola, né? E a gente serve para o professor, quais são as competências para o século XXI? Que tipo de pessoa a gente precisa de formar? A BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, ela já traz a importância da criatividade na competência 4, e ela ainda expande essa competência. Ela tem pensamento computacional na base dela. Não, e ela traz o quê? Ela traz toda a ideia de interdisciplinariedade. Sim. Todas as demais disciplinas precisam trabalhar a criatividade, no sentido de você resolver problema, trabalhar em grupo, os projetos. Eu vejo uma questão muito séria, que quando a gente fala tanto de políticas públicas, quanto mesmo na gestão das escolas particulares, né, Marta? Me incluo nisso. É a segurança que os métodos e os materiais didáticos fechados dão para quem controla. Porque, de fato, o que nós precisaríamos é de uma excelente formação. Porque se eu tenho confiança naquele profissional, eu não preciso monitorar tanto esse conteúdo. E aí você pega uma faculdade hoje que na formação de educação... Hoje nós temos esse gap muito grande, essa lacuna que deixa um pouco a desejar na formação integral. Saudoso do bom e velho magistério. Sim, eu tenho saudade. E eu tenho saudade. E uma coisa que eu sinto muito, assim, você vê que é um estágio que não é acompanhado. Nenhum. Eu não recebi nenhum profissional de faculdade dentro do colégio para poder acompanhar o aluno dele fazendo a formação dele, o estágio. Isso nunca aconteceu. Né? Então, assim, acaba não fazendo o vínculo da teoria com a prática, não prepara para as competências que a gente precisa desenvolver agora para essa modernidade que nós temos aqui. Então, você vê que várias coisas têm a ver com a formação do professor mesmo. Se ele for bem preparado, você não precisa ficar engessado em sistemas. E nós falamos de criatividade, agora vamos pensar aqui no mundo atual, né? Um mundo cada vez mais com várias siglas que queiram dar. VUCA, BANI, qualquer coisa que queiram falar desse mundo. O que está sendo requerido dessas crianças, dessa geração? Um instinto de sobrevivência, de achar saídas e mais saídas, porque tudo está inventado, tudo está criado. Quando você pensa, já existe. Né? E aí, qual vai ser o caminho dessa criança? E aí, me preocupa uma outra fala, agora eu vou falar como empresária. Nós tivemos aí uma onda de que ser empreendedor foi compreendido de uma forma completamente errada. O ser empreendedor é ter a sua própria empresa, quando não é nada disso. Ser empreendedor é um pouco o que o Ed faz, entender o meu potencial e pôr à tona tudo aquilo que eu faço de melhor, seja lá para mim ou para um grupo de pessoas ou para uma empresa. E isso hoje está impactando, né? Porque as pessoas entenderam, desassociaram o empreender de grupo. E como é rico quando você empreende em grupo. Olha aqui, ó. Exato. Nós estamos fazendo isso, né? Exato. O tempo todo se conectando com o outro, né? Buscando o que o outro pode contribuir com o seu trabalho, né? Isso é empreender, é acreditar e apostar no outro, né? Sim.
E aí, aproveitando que está falando do futuro, tem um monte de previsões, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. A grande verdade é que a gente não sabe nada que vai acontecer. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. É um mundo incerto, né? E por isso que a criatividade é importante. Sim. Porque o aluno ele vai ter que... a pessoa, de uma maneira geral, não só as crianças, os adultos também. A gente vai ter que ter essa capacidade de imaginação muito forte para a gente resolver as coisas que vão vir pelo caminho. E Ed, eu diria até do ponto de vista emocional. Uma vez eu fui impactada por uma frase do fundador do IASD, que ele fez assim: o que serão de nossas crianças se nós entrarmos num estado de emergência, seja por uma catástrofe natural ou guerra, que nós tenhamos que ficar dentro de um ginásio, sendo determinado o horário que nós temos que levantar, comer, tomar banho? Como estamos preparados para esse mundo se nós tivermos que enfrentar? E aquilo me chocou. Eu falei, gente, eles vão entrar em depressão. Sim. Olha o que a gente passou pela pandemia, né? Olha o que nós vivemos quando a gente olha no Rio Grande do Sul, aquela catástrofe de enchente. E estamos prontos para isso? A escola nos prepara para isso? Como o Japão prepara para terremoto? Vamos enfrentar a vida do jeito que ela é, a né? gente está falando de uma vida, né, que você falou, nessa sociedade. Ela é incerta. Você não tem um saber absoluto. Nem todas as coisas que você vê como verdadeiras, elas são por muito tempo. E aí você prepara, às vezes, um aluno para o mundo como se ele fosse todo perfeito. Ou um mundo que vai girar em torno do umbigo dele. E isso não vai ser real, não vai acontecer. Hoje já acontece nas escolas muito caso de ansiedade, de depressão, de aluno que não consegue conviver com não, que não aceita nenhuma resistência às opiniões dele. E aí eu vou trazer uma coisa que o Ed falou que é muito boa, a bagunça, né? Então, no meio de uma proposta de criação, eu estou querendo fazer alguma coisa e por ansiedade, Marta, eu vou lá e pego o seu lápis para poder pintar uma coisa ou para poder fazer alguma coisa que eu pegue um recurso seu para me suprir sem te pedir licença. Esse professor, também como mentor, ele traz um pouco, numa roda pós-conversa, pós-aula, do que aconteceu que ele percebeu que em algum momento um aluno precisou de uma coisa que pegou do outro sem pedir. Quem foi? Aí a criança se olha e pensa, ela fala, pois é, eu fico pensando, quando isso acontece, o que a gente poderia ter feito diferente? Uma autorreflexão. Poderia ter pedido, por favor. E aí ele começa a falar, a gente usa a palavra autocontrole. E a gente começa a nomear as emoções. Você esqueceu do seu autocontrole? É verdade. Não dá 2 meses e fala assim, desculpa, professora, não faltou autocontrole meu. Você fala, gente, é isso. É isso que a gente vai ter que ensinar. Exatamente. Isso. A gente vai ter que propiciar situações para que isso ocorra, né? Isso. Exatamente. E a aprendizagem criativa promove, né, Ed? Com certeza. Viu? E a gente está falando da aprendizagem criativa aqui. E quando tem bloqueio? Existe isso? Do adulto poder falar assim, olha, acabei de passar por uma formação de professores e eu tenho alguns bloqueios. Eu tenho bloqueio para poder trabalhar um novo, para trabalhar projetos. Eu tenho um bloqueio que não me deixa pensar em desenvolver criatividade com os meus alunos. E a gente pode responder para um professor que pensa desse jeito? Pode falar, se tiver. Eu tenho algumas, mas... Eu digo assim para esse professor, permita-se errar. Porque é ele que não está permitindo conhecer a aprendizagem criativa por medo, por insegurança. Ele tem um background, uma formação muito rígida. E ele precisa se dar a oportunidade de conhecer isso. E os nossos workshops da Rede Brasileira fazem exatamente isso. Desconstrói isso no professor. Ele fica mais reflexivo. Eu fiz isso na faculdade. Eu gostei dessa resposta. Eu fiz uma oficina na faculdade e os professores de educação superior geralmente são muito rígidos, muito sérios, né? Sim. Dá a impressão que o professor está sempre colocando um tijolinho a mais nas costas dele. Mesmo quando ele não precisa de carregar, o peso, ele pega o peso. É isso. Ele pega para ele. E é desconstruir mesmo esse medo, né? Ed? O meu trabalho é exatamente sobre isso. Eu tento tirar os bloqueios dos adultos. Mas como nem todo mundo vai acabar me conhecendo, vai falar comigo, uma dica prática é o seguinte, entender que a criatividade não é criar o próximo iPhone, não é criar um foguete que vai para a Lua. É uma coisa simples. Para quem acredita que tem bloqueios, e provavelmente tem mesmo, todos os adultos têm, até as pessoas, os adultos criativos têm.
pequenos passos, baby steps que eles falam, né? Passinho de bebê. Você não precisa fazer um projeto inteiro para começar. Faz 15 minutos da aula, uma dinâmica criativa, 5 minutos que seja, para adquirir o que o criador do Design Thinking chama de confiança criativa. David Kelly, o Tom Kelly, eles têm um livro sobre isso. Começa devagar, faz pequenas coisinhas, porque isso vai te dar confiança. Puxa vida, eu consegui assim, deixa eu aumentar o tempo. E se eu conseguir fazer em uma aula, será que eu não consigo fazer 2? Até o momento que ele vai conseguir fazer vários projetos. Até ele se sentir preparado. E aí, juntando o que a Lu falou, se ele puder ter o apoio de um grupo junto, é muito mais fácil, porque ele não vai estar sozinho. É difícil você começar um projeto criativo sozinho quando você se acha não criativo. Mas e um dos pilares, a gente está falando de aprendizagem criativa, ela se dá sobre 5 pilares. Ela se dá sobre a paixão naquilo que você está fazendo, com um projeto que você eventualmente desenha, com o par, que é eu precisar do outro, com pensar brincando, vamos por aqui? Não, vamos por aqui. Então vamos testar, não deu certo, vamos de outro jeito. E a gente também acaba falando de uma coisa de propósito, porque nós precisamos de um propósito para que isso seja executado, né? Tem uma coisa muito importante, Marta, que eu gosto de falar, que é assim, não vamos lançar desafios mirabolantes. Nós precisamos, como ser humano, de uma coisa que a gente chama, pensa numa casa. Nós precisamos de piso baixo. O conhecimento que eu promovo, a provocação que eu faço, tem que estar muito acessível e de fácil compreensão para o aluno. Porque uma vez que ele entende, por exemplo, o prato do arroz e feijão, que era uma coisa do dia, era um piso baixo. Eu não fui falar sobre coisas mirabolantes da biologia para germinação de plantas. Eu comecei pelo prato do arroz e feijão dele, né? Então, é um piso baixo, onde nós podemos galgar sobre cada etapa um conhecimento que ele vai agregando, onde ele vai construindo tetos de aprendizagem. E aquilo pode ter paredes largas. Então, o que eu conheço, que é uma coisa, vamos lá, eu conheço um lápis, eu posso conhecer lápis de cor, eu posso conhecer lapiseira, eu vou ampliando essas paredes do meu conhecimento. Então, é muito importante entender que essa espiral da aprendizagem criativa, ela é cíclica, holística, e aí eu até trouxe aqui depois, se você me permitir, uma referência muito boa de leitura. Sim, fique à vontade. Para quem quer entender e começar nessa jornada, é um livro chamado Jardim da Infância para a Vida Toda. Hoje a gente vê muito falando no mundo corporativo do Lifelong Kindergarten, que é isso mesmo, é o aprender para a vida toda, que esse é um recorte que foi feito lá no MIT, exatamente no período do Jardim da Infância. Então, esse recorte... Só que é para a vida toda, Exato. Não é só para a primeira infância. Quando nós olhamos a nossa expectativa de vida, antes nós nascíamos, estudávamos, trabalhávamos, aposentava, ia ter aquela pretensão de viver um pouco a vida e morria. Era isso, né, o projeto de vida. Hoje, com essa ampliação do tempo de vida do ser humano, hoje nós nascemos, aprendemos, porque somos muito ativos. Sim. E podemos ir muito além daquilo que a sociedade antigamente desenhava, né? Não, você tem razão, é isso mesmo. E aí, só completando esse livro... Quer passar a referência dele? É do Mitchell Resnick, e ele é feito em parceria com a Rede Brasileira de Aprendizagem Criativa, com a editora Pensa. Está disponível, nós temos ele à venda no Amazon e em editoras, tem a versão também digital. Eu sugeriria que os professores conhecessem isso. Vou fazer indicação também. Vou fazer indicação, sim. E a gente começou a falar de escola, né? E só quando a gente fala de escola, a gente fala de sociedade, fala de desenvolvimento humano o tempo todo. Mas uma coisa que eu queria perguntar para vocês agora. Uma criança criativa, qual a relação de uma criança criativa com um adulto reprimido? Um adulto que tem dificuldade de lidar com as dificuldades do seu dia a dia. Tem a ver isso? A criança criativa, se não for tirada a criatividade dela, dificilmente ela vai se tornar um adulto reprimido. Porque a criatividade, ela trabalha com as emoções, querendo ou não, o que você falou no começo. A pessoa criativa, ela é feliz, é um ciclo. Quando você faz alguma coisa criativa, tem um despejo de vários hormônios que causam uma sensação de bem-estar, e isso vai influenciar na sua criatividade, então gera um ciclo. O problema é que quando a gente vai tirando a criatividade da criança, seja por diversos meios, regras, maneira que a gente vai ensinando,
o adulto ele fica mais reprimido por isso, porque ele não traz a essência dele. A criatividade, na minha visão, é a essência do ser humano. Então ele vai acabar ficando mais reprimido. Aí a gente precisa trazer de volta, fazer ele começar a enxergar que a criatividade está nele. Tem um estudo muito interessante que mostrou o seguinte: a criatividade ela funciona até certo ponto como terapia. Quando alguém faz alguma coisa principalmente relacionada à arte, ele consegue colocar inconscientemente coisas que estavam guardadas dentro dele. É quase como se ele estivesse confessando alguma coisa para o psicólogo ou para o padre. Ele sai de uma sessão de criatividade mais leve. Então o adulto reprimido ele precisa treinar a sua criatividade de alguma forma. Seja através de arte, seja através de projetos, seja através da forma que ele conseguir. Mas é extremamente necessário para a saúde. É negócio de uma terapia mesmo. E aí, saúde mental. E a gente tem uma outra coisa, né? Quer dizer, ele reprimido desse jeito, com a empresa exigindo criatividade, com todo momento que se exige criatividade para Sem tudo, dar um né? Ele se espaço pra sente criatividade. pressionado o tempo todo, né? Na área financeira hoje você tem que ser criativo, porque você não sabe para onde você vai. Em tudo, né, Marta? Eu penso assim, eu preciso ser criativo para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Né? Eu preciso de achar alternativas, eu preciso de pensar fora da caixinha, né? Eu preciso de pensar fora da caixinha para eu achar uma maneira de sobreviver. No ambiente de trabalho é a mesma coisa, né? Você não tem um ambiente que você chega de manhã e até o final do dia todas as coisas acontecem como se fosse numa linha de produção e que elas não saem do eixo. Você tem que pensar além das máquinas. Isso exige criatividade, né? E eu só me preocupo com uma coisa que hoje está ficando também para mim muito clara. Pós-pandemia, nós temos uma geração de pais que confundiram um pouco essa criatividade com a permissividade. De novo, cai naquela esfera. Lembra quando a gente tinha uma base, uma construção do construtivismo, que tinha uma linha muito séria por trás, mas que por falta de conhecimento se banalizou, se perdeu o controle. Entendeu? O aluno podia fazer o que ele queria. Isso, que é o que eu estou hoje vendo de novo acontecer com essa geração de pais. Então, é normal a criança só fazer o que ela quer, porque ela precisa ser criativa. Ela não pode ser contrariada. Senso estético, não pode se decepcionar. senso estético, tudo é lindo. Ela faz qualquer... A criança está com 8 anos fazendo um desenho que é um rabisco. Ai, que lindo! Eu me não preocupo. tem uma exigência em cima da produção dela, Um né? olhar crítico dela quanto a isso, porque com certeza, quando ela for querer o videogame, ela quer o videogame com design mais moderno, mas ela não faz aquilo com capricho. E aí, olha, eu tô vendo uma contradição agora muito perigosa. A gente tem que preparar muito bem esses pais para essa proposta de criatividade, porque dá sim para ser muito criativo e agregar uma reflexão contínua. O que o Ed fala é muito sábio. Convide as pessoas a pensarem sobre o seu processo criativo. Né? E você vê, é mais um papel que cabe à escola também, de mobilizar os pais, a comunidade escolar, para começar a pensar sobre criatividade como potência realmente de transformação. E a escola que disser isso não é comigo, coitada. Até porque, como eu estava falando, se os adultos que convivem com a criança não forem criativos, fica difícil. Ele convive muito tempo da criança, ela está na escola, mas ela está em casa também. Então, os pais precisam desse apoio. Provavelmente vai vir da escola que tem esse conhecimento. O pai, às vezes, não tem. Então, a escola precisa abraçar a família inteira, não só o aluno que está lá dentro. Vai ter que orientar todo mundo. Preparar os professores e preparar os pais para esse... Não é nem esse novo modelo, esse novo formato, mas é o ideal de escola para você preparar para a sociedade que nós estamos inseridos, né? E é um ideal que nem vem de hoje, né? Já vem de décadas atrás, mas nunca foi aplicado. A BNCC... Gente, a casa da minha avó... A casa da minha avó era desde 2000. Era um ponto de aprendizagem criativa. Na casa da minha avó, nós tínhamos 4 primos brincando, no lugar em que nós tínhamos limitação até, porque era só um quintal... E nós não tínhamos quem nos desse atenção, porque estava todo mundo ocupado em lavar, passar, limpar. Nós tínhamos que nos juntar e criar coisas. As crianças não passam por isso mais. Não passam. Não passam. Não joga mais bola na rua, não sobe em árvore, não faz mais nada. Fica em casa, com o celularzinho na mão. Esses dias uma amiga minha estava na Disney, lá nos Estados Unidos. Ela estava lá. E ela postou um vídeo falando assim, eu fico possessa quando eu vejo os pais fazendo isso. E aí o que ela estava mostrando era o seguinte, enquanto o filho dela estava brincando, olhando as coisas, maravilhado com tudo, a mãe da frente com a criança, para a criança ficar quieta, deu o celular.
Em vez de deixar a criança explorar, o que que é aquilo? Ó, filho, dá uma olhada ali, tá vendo coisa diferente? Não, só deu o celular, fica quietinho aí que daqui a pouco é a nossa vez. E não é um caso isolado, infelizmente. É isso que está acontecendo. Eu fui no congresso e assisti o Jonathan Haidt. Está falando muito, né, do livro dele, Gerações Ansiosas. E ele fala da importância das crianças voltar a brincar ao ar livre, da criança poder correr, machucar. Porque ele falou que até o próprio machucado, o próprio desafio de correr e esfolar, faz com que ela crie uma resistência para a vida. Você imagine um pai que chegue na escola e diga que o filho caiu. Ele vai dizer assim, quem estava do lado, que não viu. É assim. Processa a escola. desse Gente, jeito. é um pouco disso que eu estou falando também. Nós estamos Parece num momento que delicado. nada pode acontecer. É dentro de uma redoma. Você tem que pegar os 500 alunos e colocar cada um dentro de uma bolha e proteger para ele não encostar em ninguém. Exatamente. Porque ele não pode encostar nem psicologicamente, nem fisicamente. E eu vou Não aqui pode falar. viver, né? E eu vou dizer assim que eu sou... Qualquer conflito é uma demanda enorme para você resolver depois. Eu posso agora aqui comprar um problema muito grande para mim mesma, mas, por exemplo, as crianças que estão com 3, 4 anos na minha escola, quando elas veem uma tomada... Eu não tenho um protetor de tomada na minha escola. Eu falo assim, colocou o dedinho, vai dar choque. Pode pôr que vai só dar um choque. Você já levou choque? A teacher Lucy já levou um monte. Faz assim, ó. Ele não vai pôr, porque eu tive tempo de explicar a consequência daquilo. A gente vai protegendo, a gente vai tirando todos os problemas em volta deles. E a gente não explica o porquê das coisas, né? Eu lembro muito daquilo. E não é por falta de pergunta da criança, Não. porque ela Ela pergunta. Elas perguntam. E Só a que gente eu acho que não na hora que ela responde, para de perguntar. Quando ela percebe que o adulto não responde, ela para de perguntar. Exatamente. Lembra do É o que famoso... você falou, o que acontece lá no 6º e 7º ano, que ele deixa de ser criativo. Se ele era tão criativo até o 5º, é porque ele pega um sistema, cada professor tem 50 minutos de aula, só o professor quer falar, e aí não dá tempo dele fazer perguntas mais. É o famoso porque sim não é resposta, porque não é resposta. Porque aí acho que a gente começa a ganhar coisas, né? Exatamente, vocês têm razão. É isso mesmo que acaba acontecendo. E olha, e ainda pensando em criatividade. A criatividade na resolução de conflitos, a gente acabou de falando isso, né? No desenvolvimento de empatia. Mas acho que o de resiliência é o mais forte. Né? A pessoa criativa, ela consegue ser Comunicação resiliente. também, viu? Eu vejo hoje a comunicação como um mal da sociedade e às vezes a gente não tem o desenvolvimento da habilidade de se comunicar para gerir melhor o nosso relacionamento. Né? É aquela coisa de eu previamente dizer, Marta, eu estou precisando de um lápis, você pode me emprestar, por favor, eu te devolvo? Essa simples comunicação, ela já me assegura que vai ser um trabalho bem feito da minha parte, porque eu vou estar com o equipamento correto, vou ser ciente de que eu peguei emprestado, há um acordo, há um movimento de convívio muito mais saudável. Né? A gente percebe hoje uma pessoa querendo que o outro adivinhe o que ela precisa. Eu tenho que adivinhar que você quer meu lápis emprestado. Ou que é pior, eu exijo de você, eu exijo sem dar instrução clara. Né? Eu quero, eu me decepciono. Nossa, olha o que ela me entregou. Eu bati na mesa aqui, desculpa. Olha o que ela me entregou. Mas você não deu instrução clara. Sim. Né? É por aí mesmo. E complementando também a criatividade, uma coisa que as pessoas se esquecem é que todo mundo, mas principalmente a criança, precisa aprender a expressar suas ideias. E a gente faz elas criarem, elas criam coisas maravilhosas, mas muitas vezes a gente não dá espaço para ela falar o que ela fez. Então, um exercício legal para as crianças é, não, você fez isso aqui, tá, me explica agora. Qual foi o processo que você fez? Qual foi o resultado que você fez? Deixa ela falar. No máximo, você dá algumas indicações como ela pode se expressar melhor. Mas deixa ela falar com as palavras dela, isso é importante. Isso melhora a nossa comunicação. Daí o adulto não deixa falar. A gente fala de pitchzinho, né? Aquela coisa de você ir lá na fora, de você pôr a criança para expor o que ela colocou. Isso é primordial. Eu, além do trabalho com a Rede Brasileira, faço um trabalho voluntário junto com o Clube TED. E o TED Talk, que colocam pessoas famosas no centro para o mundo ouvir ideias inovadoras, ele tem um programa de desenvolvimento de alunos que é exatamente o exercício. É o aluno estar sempre muito atento a como ele vende as suas ideias. Isso é essencial. Eles precisam verbalizar e se expressar muito mais. Gostei. Pessoal, e aí, olha só, tudo que a gente está pensando e a gente está discutindo, a gente vai olhando para a sala de aula, pensando aí como a gente pode contribuir com o trabalho dos professores. Então, o que a gente pode deixar como
uma sugestão para os diretores de escola. Eu sou uma diretora de escola, vou ouvir com muita atenção o que a gente pode estar levando para os professores como formação, como uma estratégia para ele poder desenvolver esse pensamento criativo, como eu posso conseguir ajudar o professor a desconstruir essa ideia de que ele tem que dar conta de tudo sozinho. Uma das coisas é falar com a Lu para levar a rede brasileira de criatividade na escola, porque é exatamente o trabalho que a gente faz lá, que é ajudar o professor a entender a criatividade e aplicar isso no trabalho dele. Uma segunda coisa é uma indicação de livro que eu quero fazer também. Tem um livro da década de 60, mas que até hoje continua sendo uma grande referência na criatividade, inclusive em artigos científicos do tema. Que se chama Criatividade, Medida, Testes e Avaliações, de Paul Torrance. A ideia dele era entender por que as crianças que eram criativas não eram tão bem aceitas até pelos professores, pelo processo educacional, que era bem mais rígido do que é agora. Ele tem não só testes de criatividade, para a gente medir a criatividade dos alunos e conseguir trabalhar ali, testes detalhados, como ele tem várias indicações para professores, como desenvolver o pensamento criativo na primeira infância, na segunda infância, no colegial, que eles ainda usavam essa terminação, colegial, no início da faculdade. Então, seria muito legal para os professores lerem o livro. Não é uma leitura tão fácil, mas é muito Depois legal. eu vou pegar as 2 indicações para a gente colocar na edição do podcast, tá? Para a gente indicar esses 2 livros. Sim. Perfeito. Tá? Eu penso que, para começar, o degrau primeiro que ele deva subir é uma reflexão sobre o papel que ele exerce. Ele é educador. Ele tem que entender que, antes de dar alguma coisa, ele tem que aprender. É o aprender a aprender. Comece a aprender a aprender. Isso é importante, né? É aprender a aprender. E olha, e aí pensando no aprender a aprender, eu trouxe uma dinâmica aqui pra gente. Então, eu vou distribuir aqui uns envelopinhos. E aí eu vou pedir para cada um escolher 2 envelopes. Também vou escolher 2 depois de vocês. Tá bom. Eu vou para minha cor preferida. Eu ia fazer isso também, mas eu deixei isso aí Vamos ver se a minha cor preferida vai ficar aí na mesa. Não, as minhas sobraram. Ok, vou pegar uma cor preferida minha. Eu peguei a outra, Você né? pegou a outra? Vou pegar o verde. A ideia, dentro desses envelopinhos tem uma frase. Todas elas é para ter uma relação com criatividade. Cada um abre a sua e completa ela, se concorda ou não concorda, pode ser? Você quer que eu complete a frase com alguma coisa ou só se eu digo se concorda ou não? Não, você pode completar. Aí a gente vai finalizando aqui essa ideia com uma oficina de criatividade. Abre um só ou abre os 2? Pode abrir os 2. Então, tá bom. Os meus se completam totalmente. Se completa? Sim. Já viu o meu? Não abri o meu ainda, não. Posso ler o meu? Pode. Diz assim: o professor criativo não ensina só conteúdo, ele ensina a sonhar com novos caminhos. E a escola que valoriza a criatividade forma alunos mais curiosos, autônomos e humanos. Ponto. O que mais falar? Tá tudo aqui. Você concorda Em plenamente? gênero, número e grau, é o que nós precisamos. Eu vou falar uma das minhas aqui, porque eu acredito muito nisso. Toda inovação nasce de uma pergunta criativa e a educação precisa de mais perguntas. Aí, rapidinho sobre inovação, a gente costuma ter várias definições para criatividade e para inovação, mas, no fundo, as duas são muito parecidas. A única diferença da inovação para a criatividade é que a inovação ela coloca dinheiro no seu bolso. É quando a gente usa a criatividade para ganhar dinheiro. É só isso que muda. Porque quando você pergunta o que é inovação, as pessoas vão falar que é pensar diferente, é criar coisas novas, é pensar fora da caixa, que é praticamente a mesma coisa. E essa definição ela não é só minha. Eu tinha criado essa definição, mas depois lendo um livro de inovação que saiu pelo Senac, tem lá a definição do diretor de criação da 3M falando a mesma coisa, só com as palavras diferentes. Mas é isso. Então toda inovação a criatividade toda monetizada. criatividade, isso. É isso mesmo. Nasce de uma pergunta criativa. E é isso mesmo. O meu trabalho, na maioria das vezes, é ajudar as pessoas a entenderem a importância da pergunta. Quando a gente quer criar alguma coisa, muitas vezes você não consegue resolver um problema porque você está analisando pelo ângulo errado. Então, você precisa fazer várias perguntas sobre o mesmo tema para você conseguir achar o ângulo certo para você achar as respostas.
E na educação, isso faz todo sentido, tanto na parte do professor, ajudar o aluno a pensar nas perguntas, quanto na parte do próprio professor, como a Lu falou, refletir o que ele está fazendo, o que eu estou ensinando, por que eu estou ensinando, para onde que vai esse ensino que eu estou levando. Será que esse ensino está indo para o caminho certo? Ele precisa fazer muito mais perguntas. Então, a educação em si precisa de muito mais perguntas, não só de mais perguntas. Joia. Você falou as duas, né? Falei uma, mas eu vou Falou deixar uma, não essa. pode falar outra. Quer falar outra? Vai para onde para outra. Criatividade na escola não é decoração, é construção de sentido. E eu achei muito legal a escolha da palavra sentido. Eu acho que a criatividade ela não pode ser só uma ferramenta para ajudar o aluno a chegar no lugar. Ela tem que ser a própria vivência do aluno. O aluno precisa incorporar isso na sua vida, para levar isso aonde quer que ele esteja. É sentir mesmo a aprendizagem, né? Olha, acabou também as duas se completando aqui. Escutar o aluno também é um ato criativo, porque amplia o que podemos imaginar juntos. Criatividade é o que acontece quando o afeto encontra o conhecimento, que é o aprender a aprender. É ter o prazer de querer aprender, né? Eu acho que esse é o grande desafio das escolas e é o grande desafio de nós educadores e nós que trabalhamos em segmentos diferentes, mas tem um grande propósito de transformar a educação, levando conhecimento, buscando mobilizar os professores. Eu sei que esse é um sonho da Lucimara, é um sonho do Ed, e eu compartilho desse sonho também, que eu acho assim, eu não acho que eu penso diferente, mas eu acho que eu gostaria de contagiar as pessoas com a paixão que eu tenho de ver a educação dar certo. Então, a educação, ela para ser transformadora, ela precisa de pessoas que realmente entendam o afeto que tem por trás desse processo, né? E eu, esse ano, vou me jogar no mar de experiência que vai ter um toque criativo, com certeza, mas que vai fazer muito mais sentido para mim nesse legado que eu quero deixar. É a primeira vez que, como uma escola de idiomas, eu vou participar de um desfile de 7 de setembro. Olha, parabéns, Que parabéns. legal. Eu vejo uma oportunidade. Eu vejo uma oportunidade ímpar de fazer um convite para o pensar do meu aluno como referência cultural, sabe? Acho que são esses convites que faz uma sociedade mais íntegra, né? Exatamente. É ousar fazer um pouquinho além do que a gente se propôs, Isso. que é o trabalhar com o inglês e ensinar o inglês, não é? Até porque eu falo que eu não ensino o inglês porque eu sou apaixonada pelos Estados Unidos ou pela Inglaterra ou pela Austrália, whatever. Eu ensino inglês para o meu aluno porque eu sou muito, mas muito orgulhosa do país que eu vivo. E se tem uma coisa que me dá honra é de ver um aluno meu quando ele sai lá fora, não tendo medo de nada, porque ele domina o idioma e, portanto, aquela coisa de ser cidadão mesmo em qualquer lugar. E eu falo que quando ele vai lá para fora e tentam falar para ele não, e ele pensar em se intimidar por não se comunicar, ele se comunica e aí até faz o convite contrário, vem para o meu país para ver se você vai conseguir se comunicar, porque eu tenho essa ferramenta, né? Exatamente, esse orgulho isso é mesmo. importante. É. Ed, quer deixar alguma palavra? Vou deixar a piadinha que você tinha pedido. Sim, no você vai final. contar a piada, vamos lá. Foi praticamente uma aula, aprendi bastante com vocês. Uma aula maravilhosa, gostei muito. Mas como toda aula, às vezes cansa um pouquinho, cansa a cabeça, e eu fiquei só o pó de giz. Maravilhoso! Eu diria que isso que é criatividade, Isso é criatividade, né? Esse menino fechou não é com chave de ouro. A gente também inspira-se, eu me inspiro muito em vocês, saiba que eu acho que tem um compromisso nosso de fazer esse movimento crescer. Sim. E tomar conta de Indaiatuba, né? Exatamente. Gente, muito obrigada mesmo. Gratidão por vocês terem participado desse episódio, tá? E como o Ed acabou de falar, né? É do PodGiz On, né? A gente fala do PodGiz da sala de aula, as metodologias ativas, a criatividade, a transformação da educação. E aí, se você gostou do nosso podcast, compartilhe nas suas redes. E eu vou pedir para a Lucimara falar o Instagram dela, o Ed falar o Instagram dele. E aí vocês nos acompanham nas redes sociais. E até a próxima. Ed, o seu Instagram? Meu Instagram é o Ninja Criativo, tudo junto. Vai achar lá um maluco, metade eu, metade um ninja. Isso, Lúcio. O meu é Yazigi _Indaiatuba _oficial. Porque a gente tem esses underlines, porque abriram muito perfil fake nosso. E a gente tá lá, Yazigi Indaiatuba oficial, separadinho pelo tracinho Underline, embaixo. underline. Exatamente. Pessoal, até a próxima, viu?